Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração juntamente com você nesse dia de hoje, mais um dia que Deus nos deu vida e oportunidade para buscar a Deus, para falar com o nosso Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra, orando nesse momento, pedindo a tua misericórdia e a tua graça sobre as nossas vidas. Só o Senhor é Deus, de perto, Deus de longe. Deus que cura, Deus que liberta, Deus que transforma, é o Deus que leva para os céus. Nesse dia de hoje eu oro ao Senhor, meu Pai, para que haja arrependimento, para que pessoas venham se arrepender das suas vidas pecaminosas, a sua vida de destruição, meu Pai, e que venham plantar o bem, plantar a justiça, plantar em servir a Deus em espírito e em verdade. Esta é a minha oração. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que está despedido do médico, você que está na sarjeta dessa vida, doente, sem ter nenhuma esperança, eu oro apresentando a tua vida, que você receba força, receba alegria, receba a cura no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Sem delongas, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para a glória de Deus e também que você venha deixar o seu comentário para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo bíblico de hoje se encontra em Gálatas, capítulo de número 7, versículo de número 8, dois versos da palavra de Deus, que diz assim a palavra do Senhor: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear ou plantar, isso também ele vai colher ou vai ceifar, ou ceifará, ele vai apanhar. Queridos e amados irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar nessa vida, nessa terra, enquanto ele estiver vivo, também a Bíblia diz que ele vai colher. Há uma colheita viva ainda e outra colheita também depois da morte. Aonde você vai passar sua eternidade? Com Deus ou vai passar sem Deus? Porque a palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância ou em abundância. Que vida é essa em abundância? É quando nós nos entregamos para o Senhor. O nosso corpo que era usado para, muitas das vezes no passado, para a prostituição, para as bebedices, o nosso corpo era usado para o mundo, para as obras das trevas. Hoje o teu corpo, o meu corpo, o nosso corpo tem que ser usado para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Tudo que o homem planta, ele colhe. Todas as pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor, que se afastam dos caminhos do Senhor, hão de pagar um preço, hão de ceifar no tempo certo. Ou seja, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. E ainda, quando a pessoa usa a língua, a boca, para denegrir, para falar mal de Deus, ou falar da sua obra, da sua palavra. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele colhe. Se o homem plantar o bem, ele vai colher o bem. A seu tempo ele ceifará, se não houver desfalecido. Aquele que busca o Senhor com perseverança, ele receberá o galardão de Deus. Mas aquilo que o homem ceifar de maldade, aquilo que o homem ceifar na carne, ele ceifará a corrupção, a maldade, ele ceifará o mal que tem plantado. Porque foi assim com os antepassados, porque foi assim que aconteceu com os reis do passado, com as pessoas que receberam poder no passado, com aqueles que receberam autoridade no passado e não fizeram a vontade de Deus, mas fizeram seus próprios desejos, seus próprios delitos e não deram glória a Deus e não glorificaram o nome do Senhor Jesus. Nós temos, e você sabe, nós sabemos que tem um rei
que ele só deu glória a Deus depois que ele ficou como animal, pastando, comendo grama, erva do campo. Assim também será na vida daqueles que desonrarem, que desobedecerem a Deus. Poderão não ficar comendo grama no campo, mas ficarão sem ter entendimento, sem compreensão. Ou seja, Deus entregará o seu desvario, as suas vidas pecaminosas de destruição. A palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, a partir no capítulo 1, né, que Deus entregou as suas paixões infames, né, para desonrar o seu corpo entre si. Você que tem o seu corpo para honrar a Deus, para servir a Deus, continue adorando e bendizendo a Ele na beleza da sua santidade. Né? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Não pense que o homem, plantando na carne, ele ceifará a bênção, vitória, ceifará algo da vontade de Deus. Mas ele ceifará a corrupção, ele ceifará a maldade. Ele ceifará aquilo que não é da vontade de Deus. Ele ceifará aquilo contrário à palavra de Deus. Ele ceifará a destruição. Ele ceifará aquilo que não é da vontade do Senhor, meus irmãos. Então nós temos que compreender, nós temos que entender que devemos plantar, semear naquilo que traz o amor de Deus, aquilo que traz prazer, porque Deus tem dado oportunidade para nós servir a Ele em espírito e em verdade. Deus tem nos dado oportunidade. Tem muitas pessoas que não têm mais oportunidade para ir à igreja, para louvar a Deus, para servir a Deus, e você tem as suas faculdades mentais, seu corpo está bem, está normal. Tem muitas pessoas que estão com o corpo inchado, adquiriram, ou seja, veio uma enfermidade, uma doença que ela não pode mais falar, não pode mais caminhar, não pode isso, não pode aquilo. E Deus te deu oportunidade para se arrepender, para servir a Deus, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, aquele que semeia no Espírito. O que é semear no Espírito? É ir à igreja nos cultos, é servir a Deus em espírito e em verdade. Semear no Espírito é quando eu venho para o Evangelho, eu conserto as brechas, eu conserto a minha vida. A minha vida não vai ser mais a mesma, não pode continuar do mesmo jeito. Uma vida errante, uma vida na destruição, nas trevas, como o mundo vive. Jesus disse que o mundo vive no maligno, vive no Satanás. Jesus disse que o mundo vive dominado pelas forças do diabo. Mas você vai viver ainda dominado pelas forças diabólicas? Dominado pela força da carne? As forças diabólicas e a força da carne é aquelas que te dominam para levar para a cachaça, para a bebida, para a prostituição, para a destruição, para adorar outros deuses, né, que não são deuses. Então isso é semear na carne. Isso é você viver uma vida promíscua. Isso é você não dar valor e não dar glória ao nome do Senhor. Ou seja, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Semeie no Espírito, não semeie na carne. Por isso que muitos dizem, não precisa de tudo isso, não precisa servir a Deus desse tanto, não precisa essa dedicação tanta. Precisa sim se dedicar muito a Deus, servir a Deus muito aqui na terra, fazer muito para Deus aqui na terra, porque quem faz muito para Deus aqui na terra, ele está semeando no Espírito, e se ele está semeando no Espírito, ele vai escolher a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É melhor estar servindo a Deus, em obediência a Ele, de que servindo ao mundo, às trevas, o demônio, para depois entrar ali, ser jogado no lago de fogo. É melhor obedecer ao Senhor. Se arrependa hoje enquanto é tempo. Que Deus abençoe a sua palavra, Deus abençoe a sua vida. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus.
Mas fico alerta, se arrependa enquanto é tempo. Amém.